Vamos ler capítulo 4 de 1 Timóteo, versículos 1 e 2. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada. A palavra de Deus nos diz que haveria um período, um momento, um determinado momento, onde algumas pessoas dariam as costas à fé, apostatariam da fé. E como esse processo se daria? Esse processo se daria pelo ouvido, pelo valor que estas pessoas dariam a alguns ensinos. O Espírito está avisando de forma expressa, de forma ligeira, rápida, contundente, com uma certa urgência, que alguns apostatarão da fé por dar ouvidos, por prestar atenção, por dar valor à opinião de espíritos enganadores. E a ensino, a doutrina de demônios. E muitas vezes a gente acha que isto se manifesta de uma forma escandalosa, de uma forma muitas vezes identificada com a maldade, mas estes espíritos são para serem discernidos. Não é algo tão evidente, tão claro, tão exposto à sua intenção, mas é algo que nós precisamos de discernimento espiritual. Algo que nós precisamos colocar à prova, nós precisamos sondar, tendo como chão, tendo como aferidor, tendo como base para a nossa ação, a palavra de Deus encarnada, Jesus Cristo, e a sua maneira de ser, de agir e a sua obra. Uma vez eu estava encafifado com a realidade dos falsos profetas e comecei a estudar um pouquinho sobre como eles se manifestam. E eu comecei a me esbarrar com algumas dificuldades, porque a palavra de Deus vai dizer, Paulo, falando aos Coríntios, que se o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, não é muito que os seus ministros também se transfigurem em ministros de justiça. É interessante que eles são ministros de justiça, não são ministros da graça, não tem graça a ministrar a ninguém, tem justiça a ministrar. Ou seja, do ponto de vista das aparências, como Lúcifer se transfigura de anjo de luz, nós que confiamos na aparência, nós, se tivermos os nossos olhares colocados naquilo que nós podemos observar do ponto de vista da árvore do conhecimento do bem e do mal, daquilo que nós podemos identificar como certo e o errado, podemos nos enganar de forma muito profunda, porque o aferidor da fé cristã é a santidade de Deus e não as nossas obras. Antes, pelas nossas obras, ou pelas obras, ou por aquilo que nós podemos chamar de bom, ou por aquilo que nós podemos identificar como ruim, nós podemos muito bem ser enganados. Satanás pode muito bem se transfigurar em anjo de luz, e os seus ministros em ministros de justiça. E quando você olha então para aquilo que nós podemos considerar aparente, ou para aquilo que nós como igreja consideramos como testemunho
ficamos numa enrascada, porque olhamos, parece crente. Aliás, tem gente que jura para você que nasceu de novo e você jura que ela não nasceu. Fica aquela guerra ali, né? Fica aquele negócio. Mas a gente vai olhando e a vida da pessoa está tudo bem, está tudo certinho, ela paga as contas em dia, ela faz as coisas bacanas. Ela tem uma aparência de crente, ela tem cara de crente, ela tem valores de crente, ela faz as coisas, ela vai na igreja, enfim. E eu comecei a pensar um pouquinho mais e as coisas pioraram a partir do capítulo 7 de Mateus, quando Jesus começa a nos ensinar, ou a partir do capítulo 5 todo, quando você tem ali todo aquele trabalho do sermão do monte, você vai lendo aquelas coisas e vê como o negócio vai ficando complicado. E de repente Jesus também diz o seguinte, ele diz, tome cuidado. Tome cuidado com os falsos profetas. Tome cuidado, porque muitos naquele dia hão de me dizer. Esses falsos profetas, eles vão aparecer em pele de cordeiro. Mas por dentro, a sua natureza é de um lobo devorador. Ele só tem interesse no seu ventre. Ele só tem interesse em satisfazer os seus desejos, os seus anseios. Ainda que por fora ele pareça um cordeiro. Ainda que por fora ele pareça algo inofensivo. Por dentro se constitui num lobo. Por dentro se constitui em alguém que quer fazer da sua alma uma presa. E Jesus piora a situação. Ele não só coloca essa questão da aparência, mas ele diz também da sua teologia. Muito naqueles dias me dirão, Senhor, Senhor. Nada é mais teologicamente correto do que diante de Jesus dizer, Tu és o Kyrios, Tu és o Senhor. Essas pessoas estão expressando uma teologia correta. Elas estão dizendo as coisas que de fato nós constatamos na Bíblia. Javé, Senhor. E essas pessoas estão diante de Jesus e estão dizendo, Senhor, Senhor. E elas estão apresentando o seu currículo, elas têm cura no seu currículo religioso. Elas têm exorcismo no seu currículo religioso. Elas têm sinais no seu currículo religioso. Elas têm profecias no seu currículo religioso. E elas dizem, Senhor, Senhor, em Teu nome não expulsamos nós demônio, em Teu nome não profetizamos, em Teu nome não realizamos nós curas. Mas existe uma fala da parte do Cristo, que diz assim, apartai-vos de mim, vós que pratiqueis a iniquidade, em verdade vos digo que nem vos conheço. Não há uma relação íntima, o meu espírito não é um com o seu, eu não sei quem você é, ainda que você esteja papagaiando as coisas sobre a minha palavra, ainda que você esteja andando dentro de alguns valores que a minha palavra apresenta, contudo eu não tenho um espírito contigo, contudo eu não sei quem você é, você não é da minha família, eu não lhe reconheço como tal. E a palavra de Deus está dizendo expressamente pelo seu Espírito. Paulo já havia dito lá no capítulo 2 de Colossenses, a partir do verso 8, tende cuidado, para que ninguém vos venha enredar, para que ninguém venha lançar redes sobre vocês. E qual que é a ferramenta, qual que é o material de confecção desta rede, senão filosofias, vãs sutilezas, tradição dos homens, rudimentos do mundo, valores desse mundo, mas não Jesus, o Cristo,
o crucificaram. Há uma necessidade de que eu e você estejamos atentos, porque o Espírito expressamente diz às igrejas. E nós vamos ler isso também no capítulo 2 de Apocalipse, os versos 18 até o verso 28. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras e o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outra carga sobre vocês. Tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade, até o fim darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetros de ferro, e as despedaçará a um vaso de barro. Eu lhes darei a mesma autoridade que recebi a autoridade de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Santo Espírito, essa é a tua palavra em nome de Jesus. Nós pedimos que o Senhor fale com cada um de nós aqui. Pedimos também, na autoridade do nome de Jesus Cristo, que o Senhor repreenda todo espírito contrário à vida, todo pensamento que se levanta contra o conhecimento de Jesus, toda fortaleza caia por terra agora, para a glória do nome do teu Cordeiro, ó Pai. E em nome dele que nós oramos. Amém. Eu vou ler também esta mesma passagem, só que na versão A Mensagem. A palavra de Deus diz assim: Escreva a Tiatira, ao anjo da igreja. Assim diz o Filho de Deus, cujos olhos espalham chamas como que de fogo, que tem os pés como uma fornalha de bronze. Vejo tudo o que você tem feito por mim. É impressionante o amor e a fé, o serviço, a persistência, sim, muito impressionante. Você está melhor a cada dia. Todavia, por que você permite que Jezabel, que se diz profetiza, seduza meus servos queridos para uma religião libertina que nega a cruz? Eu até lhe dei oportunidade de mudar de vida, mas ela não quer desistir de sua carreira de negócios religiosos. Estou pronto a eliminá-la com seus parceiros e acabar com este jogo de sexo e religião. Vou extirpar a prole bastarda da sua idolatria. Então cada igreja saberá que a aparência não me impressiona, porque examino cuidadosamente toda a motivação e cuido para que você receba o que merece. Quanto ao restante da igreja, que não tem parte nesse ultraje e condena o flerte com o diabo, que se mostra como algo profundo, estejam certos de que eu não vou deixar a vida de vocês mais difícil do que já é. Apeguem-se à verdade que vocês conhecem até que eu venha. Esta é a recompensa que tenho para todo vencedor, para aquele que se apega à verdade, recusando-se a desistir. Vocês vão governar as nações. O rei pastor
de vocês governa com firmeza de um cetro de ferro, e a resistência das nações será frágil como um vaso de barro. Esse foi o dom que meu Pai me deu e que passo a vocês, e com ele a estrela da manhã. Seus ouvidos estão abertos? Então ouça. Ouça as palavras do vento, o Espírito soprando através das igrejas. É interessante porque é uma igreja de Jesus Cristo. É interessante porque é uma igreja que quando você olha, você não tem muito o que dizer desta igreja. E Jesus sabe que talvez o que vai causar este espanto, ou que trará de alguma forma uma fala contrária ou um questionamento, é justamente toda esta obra, toda esta forma, toda esta maneira de ser desta igreja. Então Jesus já começa falando do princípio que ele sabe, daquilo que ele conhece. Ele está dizendo assim: olha, quem está falando aqui é aquele que tem os olhos como que de fogo, é aquele que tem os pés como que de bronze polido, é o Filho de Deus. Quem está se dirigindo a você é Deus. E eu conheço tudo o que está acontecendo, eu conheço o seu amor, a sua perseverança, as suas obras, que elas são muito maiores do que elas eram no começo. Eu conheço tudo isso, eu sei de tudo isso. Eu consigo olhar para a igreja e ver que vocês são bacanas demais, vocês me impressionam demais. Mas eu tenho algo que de fato me incomoda profundamente, a ponto dos meus olhos soltarem faíscas. Eu tenho contra vocês o fato de que vocês toleram Jezabel. E quem é esta Jezabel? Quem é esta mulher que se autodenomina profetisa, que usurpa uma posição que ninguém lhe deu, que serve a um espírito? Jezabel era filha de Etbaal, um rei dos Sidônios ou de Sidom. Esta mulher se tornou esposa de um rei de Israel, do rei Acabe. E ela começou a fazer a cabeça do rei. Este rei foi um rei que a palavra de Deus vai descrever como que em maldade nenhum outro rei o suplantou. Ele se prostituiu, ele se vendeu pelos favores, ele se vendeu pelas conveniências, ele levou o Senhor à ira, casando-se com Jezabel. Ela traz consigo todo o seu arcabouço religioso, todas as suas manias idólatras, de tal forma que ele constrói lá em Samaria, onde ele governava o reino de Israel, o reino do norte, um templo a Baal. Um rei de Israel erige um templo a Baal. Não só um templo, ele coloca neste templo um altar a Baal. Não só um altar, mas ele também levanta um poste ídolo, que é uma forma de representação de Astarote. Como se fosse uma espécie de esposa de Baal, ou uma representação feminina de Baal. Ele levanta esse tipo de adoração. Esta mulher o convence a matar os profetas de Deus, todo aquele que tem uma palavra da boca de Deus, porque profecia não é adivinhar futuro, profecia é dizer a palavra de Deus. Por isso os profetas de Deus diziam: assim diz o Senhor, antes de abrirem as suas bocas.
Tem a ver com a palavra de Deus, com aquilo que Deus diz, de tal modo que ser profeta está diretamente relacionado à fidelidade à palavra de Deus. Não com o fato de adivinhar isso ou aquilo. Isso é espírito de adivinho, é uma outra realidade. Esta mulher era uma mulher que tinha como princípio intrínseco, como servir ao Espírito que quer ser adorado no lugar de Deus, que quer usurpar o trono de Deus, o espírito luciferiano, satânico, que quer estabelecer o seu trono acima do trono do Onipotente, que quer ser adorado de qualquer forma, que quer impedir o culto genuíno ao Senhor. E o culto genuíno ao Senhor não tem a ver com tempo, com lugares, com formalidades. O culto genuíno ao Senhor, a palavra de Deus vai nos ensinar a partir do capítulo 12, versículos 1 e 2 de Romanos, que é a vida, a existência, que é oferecer o nosso corpo como um sacrifício vivo, que é oferecer um culto, uma vida, uma existência com racionalidade, como aqueles que sabem o que estão fazendo em Deus, pela relação com Deus. Não precisa saber mistérios muito profundos, porque andam olhando para o Pai, assim como Jesus viveu a sua vida nesta relação, só fazendo o que via o Pai fazendo, e segundo a boca do Pai pronunciava as suas palavras, ele a partir destas palavras julgava toda e qualquer realidade. Comunhão, relação. Quando eu chego em São Paulo para pregar, por exemplo, eu não conheço São Paulo. Mas chega alguém lá e fala assim: pastor, eu vim buscar você. E aí eu não fico sabendo se aquela rua é melhor, se é pior. Eu não quero nem saber, eu não conheço, mas eu tenho ali comunhão com o irmão, eu sei que o irmão conhece, então eu descanso no processo. Eu não preciso saber muita coisa. Eu só preciso saber quem é meu pai. Eu não preciso saber muita coisa. Aliás, saber coisas, a única coisa que faz é nos inchar. Esses dias eu e o Silas estávamos conversando e nós estávamos falando da saudade que às vezes habita o nosso coração, com aquela ida ingênua, com aquela ida por ir, aquela alegria de ir à casa de Deus, à reunião da igreja, a comunhão dos irmãos. Nós não tínhamos lido Tillich, nós não tínhamos lido Calbart, nós não tínhamos lido Watchmani, nós não tínhamos lido nada. Era simplesmente aquela alegria de ir. Depois você vai se deparando com as coisas que você precisa ir aprendendo para poder assumir o lugar no corpo que Deus lhe colocou, e você começa a ver como é chato. Como é chato você ter que estar o tempo inteiro ali olhando, irmão, cuidado, irmão. Mas Deus colocou cada um no corpo segundo lhe apraz. Uns ele colocou por apóstolos, outros por profetas, outros por mestres, outros por fazedores de prodígios. Cada um ele coloca no corpo segundo lhe apraz. Mas de nada valerá o meu e o seu saber se isso não for fruto de um relacionamento com o Senhor. Se isso não for fruto de uma relação de alguém que se reconhece dependente de Deus o tempo inteiro. Mas esta Jezabel, este espírito, entenda, não existe uma mulher lá na igreja que chama Jezabel. É uma representatividade de um espírito, de alguém que nós estamos tolerando muitas vezes e que engana os servos queridos de Jesus. Preste atenção, ele não está falando dos lá de fora, ele está falando aqui de dentro, ele está falando para a sua igreja, ele não está falando com as pessoas lá fora, ele está falando com cada um de nós. Ele está se dirigindo à liderança da sua igreja, ao anjo da igreja. Por que vocês estão tolerando esse espírito? Este espírito que ensina e seduz. Espírito que ensina e seduz. Jezabel era professora da escola dominical lá em Tiatira.
fazia parte da reunião de oração. E este espírito vai contaminando um, contaminando o outro. Ela vai ensinando as profundezas de Satanás. Como se faz? Como se não faz? Come mais um bocado. Você precisa de mais uma porção. Do que eu preciso? Da árvore do conhecimento, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Para que você saiba dirigir a sua vida, para que você saiba governar a sua vida, para que você saiba aonde é a terra prometida, para que você saiba cada trecho, cada trilho, cada ponto de refúgio, cada lugar para fazer um lanchinho, cada hotel baratinho, para que você não precise andar o tempo inteiro em comunhão com Deus. Porque se você sair da sua terra, do meio dos seus parentes, e você sair marchando para uma terra que Ele vai te mostrar, como é que você vai saber, como é que você vai controlar esta jornada? Você vai precisar o tempo inteiro estar perguntando para Ele, se relacionando com Ele. Não, seja você o aferidor do certo e do errado. Seja você o conhecedor do bem e do mal, do certo a fazer. E viva independente de Deus. Ainda que você use Deus. Viva a sua vida a partir de você. De tal forma que, como Colossenses também vai nos ensinar, vira um culto de si mesmo. De tal ponto, a tal ponto, que Deus sou eu. Uma vez, já contei essa historinha, vou contar, para ilustrar para os irmãos. Logo no início da minha conversão, teve um acampamento e eu falei, não vou, não tenho dinheiro. E aí fui levar um amigo na casa dele, o pai dele saiu todo feliz lá fora e falou assim, e aí, Alexandre, você vai no acampamento? Eu disse, não vou. Ele falou, mas por que você não vai? Eu, com a minha vergonha de dizer que era por causa de dinheiro, falei, tá complicado, né, as coisas. Mas o que está complicado? Não, sabe, a vida e tal, não sei o quê. Ele falou, é dinheiro? Eu falei, é também. Ele falou, porque se for dinheiro eu pago. Aí eu falei assim, não, mas sabe o que é? Eu tenho minha noiva, na época a Lili era minha noiva só, a gente não era casado, e não dá para eu ir lá e deixar ela sozinha. Ele falou, não, eu pago para ela também. Aí eu, constrangido com o amor de Cristo, falei assim, bom, irmão, sendo assim, o que eu posso dizer? Ele falou, então fica aí que eu já vou fazer a sua inscrição, vou ligar para o pastor Eduardo. Ligou para o pastor Eduardo Trindade, um beijo, pastor Eduardo Trindade. Eduardo, reserva aí duas. Ele falou, reserva o quê, filho? Já acabou as inscrições e tem 10 pessoas na fila de espera. Aí ele saiu todo tristinho lá. Falou, Alexandre, queria pagar para você, mas acabou lá as inscrições, lá e tem 10 pessoas na fila de espera. E eu falei, tá bom, né? Deus sabe tudo e tal. Ele falou, né, irmão? Você que pelo jeito não sabe, né? E eu estava indo embora, quando eu estava indo embora, o Senhor falou no meu coração assim, eu não sou você. E eu falei, o quê? Eu não sou você, Alexandre. Você somou 2 mais 2 igual a 4. Se você tem dinheiro, você vai. Se você não tem dinheiro, você não vai. Você em nenhum momento me cogitou, em nenhum momento você me perguntou, você não falou nada comigo. Sabe por quê, Alexandre? Porque para você, Deus é você mesmo. Porque você me criou a sua imagem e a sua semelhança. E não o contrário. Você em nenhum momento me buscou, filho. Você em nenhum momento veio falar comigo sobre o seu desejo de ir, a sua impossibilidade de ir, sobre as circunstâncias que lhe cercavam. Sabe por quê? Porque você me fez a sua imagem, a sua semelhança, de tal forma que as coisas que você pode fazer dar certo, darão certo. As que você não pode, você as abandonará. Mas quando dá certo, a glória é minha, louvado seja eu. Este Deus vai ficando cada vez mais a minha imagem, a minha semelhança. E lá na frente eu vou me cansar dele, como Abraão se cansou, porque tentou fazer na força, porque achou que Deus era ele. E quando Deus aparece e diz a ele, lembra a história do filho, agora vai acontecer. Ele diz assim, oxalá vive Ismael na sua presença. Eu estou decepcionado, porque eu crio um Deus à minha imagem, à minha semelhança.
E este espírito de Jezabel quer fazer justamente isto. Quer fazer com que você aprenda as profundezas de Satanás. Que não é ir na macumba, que não é feitiçaria, bruxaria, nada disso. O processo que está em voga ali, nas igrejas, é um gnosticismo. É uma estrutura que acha que pelo muito saber, que a questão é toda de conhecimento, e não de relacionamento, e nem de uma obra que já foi consumada em Jesus, porque Jesus na cruz disse o quê? Está consumado. Mas eu quero tirar você desse culto, querido. Eu quero prostituir você. Sabe qual que é a ideia de prostituição ali? Também não é ir à zona. A prostituição ali é uma prostituição cultica. É quando você abandona Deus. É quando você trai Deus. É quando você adultera. É quando você diz assim: sou casado com Deus, mas vou ter algum amante por fora. Sou casada com Deus, mas vou ter algum amante por fora. Vou à igreja, pertenço à igreja, ouço o evangelho, ouço tudo isso, coloco minha vida de acordo com uma série de coisas, mas eu não consigo confiar só em Deus. Eu preciso de outros apoios, eu preciso de outras estruturas, eu preciso de corrimão para pôr a minha mão. Eu não quero me abandonar a Jesus, em Jesus, de tal forma que Ele seja exclusivo, único e suficiente para a minha vida. É Jesus mais alguma coisa. É Jesus mais a minha moral, é Jesus mais o meu comportamento, é Jesus mais o meu conhecimento, é Jesus mais o meu dinheiro, é Jesus mais o meu trabalho. Não é Jesus. O culto vai ficando prostituído. E é o que Jezabel queria fazer. E qualquer um que fala contra ela, contra os interesses dela, ela não se importa. Este espírito não se importa em ir para cima com todas as suas forças e a sua ira. Porque ele não pode ser em nenhum momento contrariado. Quando o texto fala sobre as profundezas de Satanás, alguns comentaristas vão falar do sarcasmo de Deus. Vamos ler um texto? Hebreus capítulo 13, versículo 17. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes, para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Lê também o versículo 7 do mesmo capítulo, fazendo um favor, Fernando. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho 13, há... 7. 17. Hebreus 13, 7. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Eu vou ler aqui, Fer. Você está em Hebreus? Hebreus 12, 17. 13. 13. Então tá bom. Está na tela. Mas eu quero que o Fernando lê. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma,
como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Há uma relação com todo aquele que se propõe a ensinar a vida de Deus. Esta relação é aquilo que nós ensinamos e aquilo que nós vivemos. As coisas precisam estar caminhando nesse sentido. Não que ninguém seja perfeito. Mas todo aquele que traz o ensinamento da palavra de Deus deve carregar em si o Espírito de Deus. Essa estrutura de Jezabel, ela se propõe como uma estrutura que fica acima, que zomba de todo ensinamento bíblico. Jezabel não ouvia Elias, pelo contrário, queria matar Elias, o profeta. Nós temos algo mais profundo, mais significativo. Não venha com esse blá blá blá, não venha com esse manazinho, não venha com essa estrutura de sempre. Não venha com este pão vil, com este evangelho que nós já conhecemos. Nós queremos as profundezas, as coisas mais profundas. Mas a palavra de Deus é muito clara e muito simples. E Jesus vai falar um negócio muito precioso. Ele diz assim, fica só com o que vocês já receberam. Fica só com aquilo que você já tem. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, Paulo vai dizer, o que eu recebi eu também passei. Que Cristo morreu segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Paulo vai dizer assim, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A palavra de Deus é o meu chão, é o seu chão. Quantas vezes nós estamos confiando em uma série de coisas que fazem sentido com os rudimentos do mundo, com os valores do mundo, com a sabedoria deste mundo, mas não tem nenhum poder contra a satisfação da carne, que não tem nenhuma força para mudar corações, muda circunstâncias, situações, mas não tem o poder de mudar a condição de um coração de pedra e um coração de carne, de um filho do diabo e um filho de Deus, de um velho homem e uma nova criatura. E como isso está acontecendo dentro da igreja, é a igreja de Jesus, é a igreja do Cristo, ela está dividida, existe um núcleo no meio desta igreja, que tem ensinado e que tem seduzido as pessoas a buscarem as profundezas de Satanás, a não cultuarem a Jesus de forma legítima, a não abandonarem ou confiarem as suas vidas de forma plena. Ensinam as pessoas a fugirem da cruz como veredito de Deus, como expressão do amor de Deus, que não põe remendo de pano bom em pano roto, que não põe vinho novo em odre velho, mas que vem fazer de mim e de você novas pessoas, novas criaturas. Que não pode aceitar no seu bojo nenhuma outra forma de tratar comigo e contigo, porque o próprio Filho de Deus morreu numa cruz. E se o Criador de todas as coisas morreu numa cruz, o que você espera que aconteça com a sua criação? Não existe, irmão amado, não existe, irmã amada, nenhuma solução para você fora da cruz de Jesus. Fora do batismo na morte, fora da imersão em Cristo, do abandonar-se em Deus. E lembre-se de uma coisa, mais uma vez eu enfatizo, ele não está falando para os que estão de fora. Ele está falando para os que estão de dentro. O que está acontecendo com esta igreja? O que está acontecendo que tolera Jezabel, que mata os profetas, que quer acabar com o culto a Deus, que é capaz de seduzir
os servos queridos de Jesus, como nós lemos na Bíblia a mensagem, que querem ensinar as profundezas de Satanás. Falar de um evangelho que é suficiente para mim e para você. E eu não estou falando que ele é automático. Não. A vida do evangelho é uma vida de consciência e relação. É uma vida de andar com Deus. Eu não estou falando que é um programa que é injetado em você e que tudo correrá bem e que tudo dará certo. Se fosse assim, Jesus não precisaria estar escrevendo a carta às igrejas. Ele não precisaria estar falando ao anjo da igreja. Se fosse assim, Jezabel não tinha espaço na igreja. Mas Jezabel é esta que consegue mudar a cabeça do rei de Israel. Jezabel é esta que está por trás. O rei se manifesta como aquele que é o manda-chuva, mas na realidade ele está sendo comandado por esse espírito. E o Senhor vai dizer assim: olha, eu tenho um juízo. Porque é o seguinte, eu não sondo as aparências, eu sondo os corações. E eu tenho um juízo sobre aqueles que se prostituem com ela. E eu tenho um juízo sobre aqueles que são frutos dessa prostituição. Eles vão morrer. E vão mesmo. Qualquer um de nós. A igreja brasileira hoje está assim porque confia nessas estruturas. Porque não quer saber, é um cristianismo sem cruz. É um cristianismo sem Cristo e um evangelho sem cruz. Queremos os valores da fé cristã. Queremos os cultos, os ritos. Queremos ouvir as músicas para que apazigue o nosso espírito. Mas o Senhor está dizendo assim: gente, meus olhos estão fumegando. Os meus olhos estão em brasa. Eu estou dando tempo para que se arrependa. Eu estou dando tempo para que se arrependa, mas não quer. Não quer porque a graça ofende o mérito. A cruz põe um fim a essa estrutura velha. E às vezes eu estou tão amalgamado, tão enraizado, tão identificado, que eu não quero perder esta minha identidade, aonde eu sou reconhecido como especial, aonde eu sou reconhecido como bom. Afinal de contas, olha o que eu faço. Eu já sei que você faz, eu conheço a sua perseverança, eu conheço as suas obras, eu conheço tudo isso, mas eu tenho um problema com você, eu estou contra você porque você tolera Jezabel. Este espírito que mata os profetas, que seduz os meus servos, que faz com que eles confiem na carne e não em mim, que tem a capacidade de erigir dentro da minha casa um templo a Baal, aos Baalins, aos demônios. E isso a partir de quê? De ensinamentos. De coisas que são bem aceitas, bem ouvidas. O texto que nós lemos no começo de 1 Timóteo capítulo 4, verso 1 e 2, quando ele se propõe a caminhar, ele diz assim: o Espírito expressamente diz que nos últimos dias alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimento que Deus criou para que os fiéis recebam deles com ações de graça. Eu nunca vi um tempo como o nosso para ser um empecilho à família, por exemplo. Porque a palavra ali não é proibir. A melhor tradução ali é obstacular. São ensinos às vezes valorosos. A gente pega o nosso filho, a gente que trabalha também com a juventude, normalmente a igreja quer que você tenha uma conduta com a juventude. Ela diz assim: faz o meu filho vir na igreja, não deixa ele ir para a balada, não deixa ele falar palavrão, não deixa ele fumar nem beber, faz ele ler a Bíblia, participar dos acampamentos, não deixa, pelo amor de Deus, esse infeliz engravidar ninguém, nem essa infeliz aqui ficar grávida.
Já imaginou a vergonha para mim? Aí a gente chega para os nossos filhos e diz assim, ele fala assim, pai, eu estou apaixonado por uma moça. Que isso, rapaz? O que você está pensando? Você tem 15 anos de idade, como é que você está falando um negócio desse? Não está na hora, você precisa estudar! Aí o cara fala, tá, estudar até quando, senhor? Não, você precisa estudar. E você chega uma hora que você não consegue segurar o rojão, você fala, vai, quem que é a moça? Chama o pai dela aqui, a mãe dela aqui. Vamos ter uma conversa. Não sei se o senhor sabe, eu sou crente, meu filho é assim, e tá. Aí tá, começa o namoro. Começa o namoro lá, 16, 17 anos, e vai, 1, 2, 3. Aí ele precisa estudar para passar no vestibular. Você fala assim, não pode casar, você precisa estudar no vestibular. Porque é o seguinte, cara, você precisa passar no vestibular. Aí o cara começa a estudar. Passou no vestibular, ele entrou. Então, agora você tem que esperar formar. São mais 4 anos do bom. É mais uma Copa do Mundo, no mínimo. Aí você fala assim, então, só que não dá, né, meu? Você acabou de formar, você vai casar? Você tá maluco, né? Você precisa arranjar um emprego. Vai estudar para um concurso. Aí o cara começa a estudar. Aí ele vai lá para um concurso. Aí lá pelo 3º ano, 2º ano, ele passa. Aí você fala, então, agora você passou, agora você vê? O paizão falou? Né? Que legal. Agora é o seguinte, filho, você precisa fazer um pé de meia. Vai ter que trabalhar um pouco aí, não dá para você, o pai dá uma força, mas você precisa ser do seu jeito e tal. Aí o cara vai e começa, mais 2 anos fazendo um pé de meia. Aí ele faz o pé de meia, então, agora você vai pegar esse pé de meia, você vai dar entrada num apartamento, você vai ficar zerado de novo, você precisa juntar mais um pouquinho para casar agora. Quer dizer, você jogou do 15 para os 30 anos, e aí ele fala assim, você não pode transar. Você não pode transar. Entenda, gente, eu não estou dizendo que, a molecada aí que está me ouvindo, não estou dizendo que vocês podem transar não, tá? A gente tem que falar o que diz e o que não diz. Eu estou dizendo que vai entrando valores que são coerentes, são inteligentes, são legais, são bacanas, só que são tradição dos homens, rudimentos do mundo, e acabam impedindo a família, o casamento. Entende o que eu quero dizer? Sim ou não? E isto é doutrina de demônio, diz a palavra. É ensino de espíritos enganadores. Eles não estão falando que Jesus é o diabo. É um valor. É um ensino. É só um exemplo, eu tenho mais uns 15 aqui para passar para vocês. Mas eu vou ficar por aqui que o meu tempo está acabando. A gente vai fazendo essa estrutura e a gente acaba criando uma religião só nossa. E nesse processo, Jesus Cristo não é mais adorado. Nesse processo, eu frequento o culto, mas eu não tenho compromisso com a cruz. A cruz se tornou um negócio muito simples para mim, eu prefiro as profundezas. Pensar em um evangelho simples é complicado. Eu não gosto de ouvir que eu não tenho nenhuma capacidade. E se eu for ouvir esses profetas de Deus, eles vão replicar a palavra de Jesus que diz, eu sou um impotente. Como Jesus dizia, o filho nada pode de si mesmo. Eles vão falar para eu negar a minha vontade, como Jesus dizia, se alguém quer ser meu discípulo, a si mesmo se negue. Eles vão apontar para uma cruz, como Jesus dizia, então tome a sua cruz e siga-me. Eu gosto do ambiente cristão, eu gosto dos valores, eu quero criar meus filhos dentro da igreja, eu quero ser reconhecido como os bons, eu quero ser reconhecido como um bom cidadão, eu quero levantar as minhas mãos, mas eu não quero dar a minha vida a Jesus, eu não quero morrer, eu quero ir para o céu. Eu não quero nem saber se Jesus vai estar lá. Eu quero estar lá. Eu quero ter uma vida tranquila. Eu não quero que o meu filho fracasse.
Eu não quero fracassar. Eu não quero ser visto como um fracassado. E todo mundo que olha um crucificado não tem outra avaliação sobre ele. As pessoas que cercavam a cena da crucificação de Cristo diziam: ali está o fracassado. Quem são os vitoriosos? Aquela turma ali. Quem é aquela turma? Aquela turma bem vestida ali, ó. Os guias de cegos, os que confiam na carne, os que dão o dízimo de tudo quanto possuem, os que jejuam 2 vezes por semana, os que oram, mas oram de si para si mesmo, porque o seu Deus é Ele mesmo. Estão ali aqueles que, quando oram, fazem da sua oração um julgamento aos demais, em uma autoexaltação de si mesmo, dizendo assim: Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Roubadores, adúlteros, malfeitores, jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto possuo, mas o seu dízimo só serve para lhe dar mais direitos, para poder colocar a cara do seu pseudo-deusinho medíocre e dizer: olha, eu dizimei, o Senhor não me deu 100 vezes mais. Eu dizimei, o meu carro bateu. Não é o coração que foi transformado, alegre e generoso, e que contribui com a sua comunidade de fé, com alegria no coração, como quem já foi abençoado. É alguém que está proposto às barganhas. É como o filho que fica: quanto tempo estou convosco sem jamais desobedecer uma das tuas ordens, e você nunca me deu um cabrito para eu queimar com os meus amigos. Eu quero queimar com os meus amigos, eu não quero nada contigo. Alegria eu não tenho na tua presença. Aí o orar vira um sacrifício, ler a Bíblia é uma penitência, ir à igreja é um martírio. E nós achamos que Deus se contenta com isso. E como que isso começa? Começa com uma influenciazinha no nosso meio. E que Jesus está falando assim: discernam, preste atenção. Eu sei que tem gente aí que, nessa igreja, que é gente da cruz, que é gente do evangelho. Eu não vou pôr outra carga sobre a vida de vocês, não. Só mantenham firmes, se tornem tocos. Se alguém quiser te chutar, que te chute, mas que quebre o dedo. Mas você não se demova do seu lugar. Só fique com aquilo que eu já lhe dei. E o que eu lhe dei é que Cristo morreu segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia segundo as Escrituras. E sabe qual que é a implicação disso para mim e para a sua vida? Que nós morremos com Cristo segundo as Escrituras, que nós fomos sepultados com Cristo, ressuscitados com Cristo segundo as Escrituras. E sabe o que isso se abre a mim e a você? A possibilidade de viver como uma nova pessoa. Alguém que não sai da aba do Pai. Alguém que não está sabendo até onde pode ir e ainda assim ser crente. Alguém que não está ali para negociar com o Pai a partir daquilo que faz. Alguém que está ali porque é com o Pai, tem prazer no Pai, sabe quem é em Jesus, a verdade, aquilo que é justo, honesto, de boa fama. É isso que vai ocupar a minha mente, não para que eu seja melhor, ou para que eu não vá para o inferno, ou para que eu ganhe o prêmio do céu, mas porque eu sou em Jesus, porque a minha vida está abandonada em Jesus, porque eu estou identificado com Cristo. Fé cristã é Cristo em mim, a esperança da glória. Caso contrário, amados, ao vencedor que guarda até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações e com cetro de ferro as regerá. Essa estrutura que se propõe como consciência para mim e para você, dizendo: faça assim, haja assim, não haja assado, não faça daquele jeito, faça daquele outro jeito, seja assim, faça isso, não faça. Essa estrutura produz testemunhos débeis. Gente que é levada por qualquer ventinho de doutrina. Gente que não tem substância. Jesus não quer isso. Jesus está dizendo assim: eu recebi o governo,
E agora eu não chamo mais vocês de servos. Eu quero chamar vocês de amigo. Vocês já estão experimentados na caminhada. Vocês já fracassaram, já quebraram a cara. É o que ele fez com Pedro. Depois que Pedro negou, ele aparece para Pedro e fala: Pedro, você me ama, você me agapeia. Ele fala: eu te filéu. Não, Pedro, estou perguntando se você me agapeia. Ele fala: não, eu te filéu. Ele fala: Pedro, você me filéu. Ele fala: pô, Deus, o senhor sabe que eu te filéu. Eu fracassei, Senhor, eu te neguei. Ele fala: então agora você vai apacentar as minhas ovelhas. Olha que louco. Se é com nós, a gente já despede Pedro, coloca outro no lugar, fala: ó, ele falhou, não vamos confiar em Pedro. Mas sabe o que acontece quando a gente chega no fundo do nosso poço e se encontra com a gente mesmo, igual o filho que saiu e diz assim, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai não passam pelo que eu estou passando? Eu aprendo uma lição: não dá para confiar a não ser em Deus. Eu não tenho como confiar na minha carne. Paulo vai dizer: se alguém pensa que pode confiar na carne, eu muito mais. Eu também sou hebreu de hebreus, segundo a lei fariseu, segundo a justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Mas aquilo que eu considerava como a minha vida, num determinado momento, depois que eu vi Jesus, eu considerei como esterco, para não falar outra palavra. Ele não está se arrependendo de se prostituir, de cheirar cocaína, de roubar, de matar. Ele está se arrependendo de toda a bondade dele, produzida por ele, de toda a sua condição de se achar melhor do que os demais. Ele está arrependido de todo o seu jejum, que lhe comunicava que ele era melhor do que os demais homens, de todo a sua boa intenção, a sua boa conduta, mas que aquele que sonda o coração, que tem os olhos como que de fogo e os pés como latrão de bronze reluzente, sabe sondar as motivações e dar segundo as suas obras. Ora, nós sabemos que as obras não são um critério de Deus para a salvação. Do que ele está falando? Ele está falando do aqui e agora. Por isso, amados, em nome de Jesus, não existe um evangelho sem cruz. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém pode receber a vida da ressurreição se não perder a vida velha. Ninguém. Então, se a gente tem falado isso, e isso tem sido soado repetitivo para você, simples demais para você, repense. Se as profundezas têm seduzido a sua vida, se estes ensinos maravilhosos têm feito a sua cabeça, em nome de Jesus, vamos voltar à sobriedade. Vamos anunciar a Cristo e este crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gregos, mas o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não vamos brincar de ser crente. Vamos ter confiança. Vamos assumir as responsabilidades que estão sobre as nossas vidas. Cada um de nós que pertence ao corpo de Jesus. E dizer assim: vamos ficar no Evangelho. Eu tenho muita coisa para falar ainda, só que eu sei que não vai dar mais. Domingo que vem de manhã eu quero continuar esse assunto. Eu quero te convidar a estar aqui no domingo de manhã. E a gente poder falar um pouquinho mais sobre isso. Mas eu quero me dirigir a você que, de alguma forma, tem se cansado. Parece que precisa de um motivador espiritual. Você começa, sabe, você vai no acampamento de jovens e lá é tão bom aqueles dias, mas depois na segunda-feira vai esfriando, e você precisa quase que um gás novo. Sabe, você que pensa assim: olha, faz dias que eu não vou lá na PIB, eu preciso ir lá porque estou precisando.
Você que, de alguma forma, tem sido iludido. Com este espírito de Jezabel, que faz com que você confie na sua própria carne, e você tem tentado levar o peso da sua vida nas suas costas, e isso tem cansado a sua vida. Você que talvez é crente desde quando nasceu, mas que perdeu o brilho, que perdeu a alegria, o primeiro amor, sabe? Aquele graça e paz seu já sai automático. Você nem olha mais na cara do irmão. Eu quero falar com você que, de repente, sabe muito, mas não tem tido um momentinho a sós com o Senhor onde você pode chorar, onde você pode abrir a sua alma. A palavra Pai não faz sentido para você quando se refere a Deus. Você que tem recebido as cargas de tudo que você fez de errado na vida no passado, e que de repente você, por se julgar por esse prisma, entende que Deus já não se interessa por você. Ou você que sempre fez tudo certo, sempre foi tido como um primeiro da sala, o ponta firme, e que se tornou tão exigente para as pessoas ao lado, que quando você fala que é crente, a pessoa fala, eu não vou na sua igreja. Para você que perdeu a alma, nós às vezes perdemos a nossa alma. Eu não estou falando de ir para o inferno. A gente sai do culto. Saiba de uma coisa, você sempre estará cultuando, você só precisa saber quem. Ou a Jesus, ou ao espírito de Jezabel, ou ao Deus deste século, ou a você mesmo. Mas hoje é um dia para a gente dizer assim, Senhor, tem misericórdia de mim. Restaura em mim o teu primeiro amor. Eu quero chorar de novo na tua presença. Sabe aquilo que o Senhor Jesus diz, bem-aventurados os que choram, porque confiam em um Pai que os consolará, que consegue perceber que a sua alma não está perdida, que o nervo exposto do Espírito ainda é capaz de, em relação a Deus, se expressar no seu corpo, em relação ao corpo, sabe? Sentir aquilo na alma, como adoração no Espírito, quando abraça o irmão, quando toca o outro, quando beija o filho, quando toca a esposa, quando olha. Eu quero falar para você que tem carregado tanta coisa aí, e Jesus tem falado, não, filho, filha, é o evangelho simplão de sempre. Eu não vou pôr outra carga para a sua vida, não. Permanece firme. Eu já venci tudo isso. Vamos andar junto, culto é andar junto. Eu não sei onde você está, irmão. Mas eu gostaria que você curvasse a sua cabeça aí onde você está. E que você entendesse que Jesus Cristo pagou um preço muito alto para te libertar, para fazer de você família dele. Não para você viver escravizado a sistemas humanos que te tiram da vida com Deus como expressão cultica, que faz com que você dependa de você, do seu braço. Ele pagou um preço muito alto para você poder ser família dele. E então ele pode dizer para você, viu, quando você estiver ansioso, lembra de uma coisa, não é para você andar ansioso, mas é para você transformar a sua ansiedade em comunhão comigo.
E a sua palavra nos instrui dizendo: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes fazer conhecido diante de mim todas as vossas petições com orações, súplicas e ações de graça. Querido, Deus ama você. O evangelho é bom. A religião é um fardo. Confiar na carne, na nossa sabedoria, é uma tragédia. Em Cristo habita. Em Cristo está oculto. Em Cristo habita toda a plenitude da divindade e você já recebeu esta plenitude nele. Em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E é na sua relação com Cristo. Não tolerem Jezabel na vida de vocês. Não permita Jezabel na vida da igreja, que tira o seu descanso, que nos leva a confiar em outras coisas e não somente em Jesus Cristo e em sua obra. Pai, em nome de Jesus nós queremos clamar ao Senhor a tua misericórdia. O Senhor conhece o coração de cada um aqui, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Abre os nossos olhos, dá-nos autoridade, intrepidez, coragem para viver no Evangelho, para viver como filhos e filhas de Deus. E os filhos e filhas de Deus vivem por amor ao Pai, do amor do Pai. Santifica o teu nome em nós. E dá-nos a alegria, Senhor, de ser família, de ser igreja, de nos arrepender, em nome de Jesus. Pai, se tem aqui alguém que não te conhece verdadeiramente, Senhor, dá-lhe a experiência do novo nascimento, dá-lhe a alegria de confessar não como um credo a sua morte e a sua ressurreição com Cristo, mas como uma experiência de fé e de vida. Dá-lhe, Senhor, a alegria de ver o teu reino. Se tem alguém aqui enfermo no nosso meio, Senhor, em nome de Jesus, cura na alma, no espírito, na mente. Os casais que estão em crise, Senhor, que eles confiem em Ti somente. Que eles ouçam a Tua palavra que diz para se perdoarem e se amarem. Os filhos, Senhor, que têm rancor com seus pais, que eles possam, Senhor, pela vida de Jesus neles, expressar o mesmo perdão que o Senhor expressou por nós e o mesmo amor. Pai, as pessoas que estão preocupadas com o dia da manhã, com o que trabalhar, o que fazer, o que comer, lembre-os, ó Senhor, na sua mente, por meio da Tua palavra, que os gentios é que buscam estas coisas. Dá-lhes a alegria de buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, sabendo que o Senhor se importa conosco. Pai, vivifica a Tua igreja nesta cidade, em nome de Jesus. E dá-nos repulsa ao espírito de Jezabel. Dá-nos a confiar em Ti e em Ti somente. Livraria PIB Londrina. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, filosofia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das quase 4.000 mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, às 13h30 da tarde, às 6 horas. Endereço: Avenida Paraná 76A, próximo ao Calçadão, no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 e acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br.